Estados Unidos oferecem 270 vagas de capacitação para professores brasileiros de inglês. Mineiro condenado por extorsão no Brasil é detido em Massachusetts, onde responde por agressão. Flagrante: militares resgatam imigrantes em afogamento dramático no Rio Grande, na fronteira sul. Jorge Santos: Câmara vai votar pela terceira vez a expulsão do deputado por crimes federais. E a gente mostra quais são as novas palavras mais usadas pelos jovens e que os mais velhos têm dificuldades para entender. Olá, muito boa noite. Boa noite. E para começar essa edição hoje, a gente tem uma boa notícia para os brasileiros. Quem for professor de inglês básico lá no Brasil vai poder concorrer a um curso de capacitação aqui nos Estados Unidos. São 270 vagas para o programa que vai durar 6 semanas, com tudo pago. A Carolina Camargo mostra pra gente que esse curso vai ser direcionado para os professores brasileiros do ensino público. Os professores de língua inglesa de cada estado brasileiro e do Distrito Federal vão poder aplicar para essas vagas. Os candidatos terão de comprovar que são concursados dos governos federal, estadual ou municipal e que têm proficiência em inglês. A boa notícia é que quem for selecionado vai ter tudo pago, desde a passagem, moradia, alimentação, ajuda de custo, seguro-saúde e até o material didático para os estudos. A intenção do programa é fortalecer o domínio da língua inglesa, além de oferecer novas metodologias de ensino e aprendizado. Mas não para por aí. Os professores vão também poder participar de vivências culturais e do cotidiano americano. O prazo para aplicar para essas bolsas vai até o dia 15 de janeiro do ano que vem. As inscrições devem ser feitas pelo site da Fulbright. O resultado sai no mês de abril e o curso acontece em julho, no verão americano. É uma ideia maravilhosa. Uma coisa é o que os livros didáticos ensinam. Outra coisa é como que os professores passam esse conteúdo. E outra coisa completamente diferente é como que o inglês é utilizado no dia a dia. Então existe uma distância enorme entre aquilo que é mostrado, né, aquilo que está no livro, para aquilo que é realmente utilizado de fato. Eu passei por isso quando eu tinha 17 anos. Eu estudava na ETEC, fazia o curso de logística, e eu ganhei um mês de estudo de inglês aqui nos Estados Unidos. Eu vim para Chicago e eu posso dizer que essa experiência mudou a minha vida pessoal e profissional. Porque até hoje eu conto para os meus alunos como foi essa primeira imersão na língua. Então, o que eu tenho a dizer é que vocês não duvidem de vocês mesmos quando vocês decidirem aplicar para essa oportunidade. E eu espero que isso mude a vida de vocês assim como mudou a minha e que também vocês possam encontrar muitas oportunidades assim como eu encontrei. E em New York City, centenas de pessoas dormiram na Times Square para chamar a atenção sobre as pessoas em situação de rua, incluindo os imigrantes recém-chegados. E olha que eles precisaram de cobertores por lá, porque a temperatura na Big Apple à noite caiu para 1 grau Fahrenheit. A crise dos desabrigados na cidade é a pior dos últimos 90 anos. Uma parte da Times Square foi cercada pelos policiais para que a ONG Covenant House pudesse realizar o ato de conscientização com mais de 400 voluntários. Ganhamos sacos de dormir, um cobertor, ganhamos um diário de reflexão, uma máscara para os olhos porque estamos no meio da Times Square, o que é muito útil, explicou Jen Ravera. Este é o 12º ano que a ONG faz essa ação em prol dos moradores em situação de rua e agora também dos imigrantes recém-chegados. Além da conscientização, eles também arrecadam dinheiro para ajudar a população sem abrigo da cidade, com comida, cobertores e moradias temporárias. A ONG destacou que quase 88 mil pessoas estão nas ruas da cidade. Desde a Grande Depressão, em 1929, que New York não registrava tanta gente sem teto, principalmente nesta época do ano, quando as temperaturas começam a despencar por causa do frio.
E na capital do país, a Câmara dos Representantes deve votar a expulsão do republicano Jorge Santos nesta semana. Um relatório do Comitê de Ética apontou que o filho de brasileiros cometeu vários crimes federais, incluindo roubo de dinheiro da campanha para fins pessoais. A moção com o pedido de expulsão foi entregue à Casa Política na segunda-feira. Eles estão agora definindo a data da votação, a terceira envolvendo Jorge Santos. Nas outras duas vezes, ele sobreviveu à cassação, mas agora, com as novas provas apresentadas, Santos perdeu apoio de vários colegas republicanos e corre um sério risco de ser expulso. Jorge Santos já reconheceu que seu mandado de deputado federal pode estar com os dias contados. Mesmo assim, o filho de brasileiros continua alegando inocência e também perseguição política. Se a saída do republicano Jorge Santos se concretizar, ele vai ser o 5º legislador a ser removido do Congresso em mais de 200 anos de existência. E um advogado brasileiro que foi preso na capital Washington, D.C. pela prática ilegal de negócios vai ser levado à corte. Romero Cabral da Costa Neto vai responder por insider trading, que é o uso de informação privilegiadas para tirar vantagens indevidas em negociações. O Departamento Americano de Justiça e o FBI alegam que o carioca comprou uma companhia de biotecnologia por um preço e no dia seguinte vendeu pelo dobro do valor. O julgamento do brasileiro está marcado para o dia 20 de dezembro. E no próximo bloco, militares resgatam imigrantes quase se afogando no Rio Grande, na fronteira sul. E tem o nosso giro de flagrantes com cenas impressionantes que são os destaques do dia. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor, sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. TapTap. Foi. A imigração norte-americana anunciou a prisão de um brasileiro em Brockton, no estado de Massachusetts. O homem de 31 anos, que não teve a identidade revelada, é foragido da Justiça do Brasil, onde foi condenado a 5 anos de prisão por extorsão. Segundo as autoridades, o brasileiro, que entrou aqui nos Estados Unidos ilegalmente pela fronteira sul em 2018, já havia sido preso e removido para o México logo após a tentativa de cruzada. Mas ele voltou a entrar no país de forma ilegal na sequência e conseguiu chegar a Massachusetts. Agora ele foi encontrado pela polícia após comparecer a um tribunal da região para responder por múltiplas acusações criminais. É que esse brasileiro está enfrentando na Justiça de Massachusetts acusações de agressão e estrangulamento. Mas agora, sob custódia do ICE, ele deve ser deportado para Minas Gerais. Mudando de assunto, cenas dramáticas foram registradas na fronteira sul do México com os Estados Unidos e foram destaque em toda a imprensa americana. As cenas mostram vários imigrantes sendo resgatados por militares no Rio Grande quando estavam sendo arrastados pelas águas e quase se afogando. Aos gritos, os imigrantes pedem socorro. Esta mulher pede para que os soldados puxem sua filha, que chora desesperadamente. A imigrante se agarra ao barco para não afundar. As imagens mostram ainda os soldados chegando com um barco em terra, onde os outros imigrantes já haviam sido resgatados. Eles pedem por ajuda para encontrar crianças que sumiram na água. As imagens fortes chocaram as autoridades e a comunidade local, que pediu ações do governo federal para combater cenas como essa. Só neste ano, segundo a Organização Internacional de Imigração, mais de 290 pessoas morreram ou sumiram tentando cruzar a fronteira ilegalmente rumo aos Estados Unidos. E agora a gente tem mais vídeos de flagrantes no nosso giro de notícias. Entre os destaques de hoje tem um menino de 12 anos que roubou uma empilhadeira e fugiu dirigindo. E olha que ele deu trabalho para os policiais, viu? Durante mais de 1 hora ele foi perseguido e provocou muitos estragos nas ruas de uma pequena cidade do Missouri. O menino de 12 anos roubou a empilhadeira na cidade de Ann Arbor, no Missouri. Ele dirigiu várias milhas sem se importar que o carro da polícia estava atrás, com a sirene ligada. Apesar de estar em baixa velocidade, o motorista mirim bateu em mais de 10 veículos estacionados, fez curvas tortas e assustou muita gente. Depois de mais de 1 hora dessa aventura, o garoto parou o veículo e se entregou às autoridades. Ele foi levado para um centro de detenção juvenil.
Em Ohio, a cena chocante de um acidente que aconteceu há 2 semanas foi divulgada agora. Um ônibus carregado de estudantes bateu na traseira de um semi-caminhão. Os 2 veículos pegaram fogo. Outro caminhão e 2 carros que passavam na hora pela Interestadual 70 acabaram se envolvendo na batida também. As imagens mostram os bombeiros entrando nos veículos e procurando por vítimas desesperados. Pelo menos 6 pessoas morreram e 12 ficaram feridas. Em Washington, D.C., um bulldog francês foi roubado por um homem armado dentro da própria casa. As imagens mostram o ladrão ameaçando a proprietária com uma taser, arma de choque. Impotente, ela deixa o bandido pegar o animal e fugir. Hendrix não foi o primeiro bulldog francês a ser levado na região. A polícia informou que outros 3 cães da mesma raça foram roubados nas últimas 2 semanas. Os oficiais alertaram que essa é uma nova mania. Os bandidos estão levando os cães por ser um crime fácil e também por render muito dinheiro. Em Lexington, no Kentucky, um husky curioso enfiou não apenas o nariz, mas o corpo inteiro onde não devia e ficou preso num dreno de esgoto. Os donos tiveram que chamar pelo resgate. O proprietário acredita que Sebastian estava perseguindo algum animal e acabou dando de cara com um bueiro. O cão foi resgatado com sucesso. Mas você acha que isso afetou Sebastian? Que nada! O dono do husky garantiu que ele continua procurando por novas e perigosas aventuras. No Oriente Médio, Hamas e Israel estão negociando a extensão do cessar-fogo mais uma vez. Até agora já foram 6 dias de trégua. O grupo terrorista libertou mais israelenses, a maioria crianças, e 2 cidadãos russos que estavam entre os reféns. Os detalhes agora com a correspondente da Record em Tel Aviv, Denise Odorici. Os reféns foram entregues aos agentes da Cruz Vermelha às 11 da noite no horário aqui de Israel. No total são 14 pessoas, sendo 10 mulheres e adolescentes israelenses e 4 tailandeses. Eles devem atravessar a fronteira para o Egito e depois serem trazidos de helicóptero ao território israelense. Mais cedo, outras 2 reféns israelenses de origem russa também foram libertadas. Não se sabe ainda se a trégua vai continuar a partir desta quinta-feira. Os 2 lados deram sinais de interesse em prolongar a pausa humanitária, mas nenhum acordo foi anunciado ainda. Se o cessar-fogo for prolongado até o fim de semana, mais 100 reféns poderiam ser libertados. Mas se isso não acontecer, o gabinete de guerra do governo israelense diz estar preparado para retomar as atividades militares a qualquer momento e alertou que os combates podem se espalhar para toda a faixa de Gaza. De Tel Aviv, Denise Odorici, para o jornal Américas no Ar. Depois do intervalo, você sabia que passar muito tempo em reuniões virtuais faz mal para o cérebro e para o coração? E tem reportagem de alerta sobre o roubo de pacotes que está em período de alta nesta época do ano. Já voltamos e com uma pergunta. Você passa muito tempo na frente da tela do computador, em reuniões, cursos ou outros motivos? Então é bom ter cuidado, é que os cientistas descobriram que os encontros virtuais são extremamente cansativos e podem afetar o cérebro e o coração. Por causa da pandemia de Covid-19, o número de reuniões virtuais e interações pelas telas quadruplicou no mundo. E com isso, surgiu um novo e preocupante problema que os médicos apelidaram de fadiga do Zoom, em referência à plataforma de conferências online. Um estudo realizado com 35 estudantes mostrou que aqueles que participavam de programas de conversas virtuais ficavam mais cansados do que os que estavam em reuniões presenciais. Foram realizados exames neurológicos e cardíacos nos voluntários e foram comprovados o cansaço e a exaustão das videochamadas no cérebro e no coração dos estudantes. Os cientistas apontaram que os encontros pessoais sobrecarregavam menos o sistema e propiciavam interações sociais, algo que o sistema online não faz, e concluíram: socializar faz bem para a saúde mental e corporal. Agora a gente fala de um assunto que muita gente enfrenta ou já enfrentou: o roubo de pacotes e correspondências dos Correios na porta das casas. A cada ano, esse crime cresce aqui no país. Hoje, pelo menos 8 em cada 10 pessoas já tiveram pelo menos um pacote furtado. Em Massachusetts, a polícia prendeu 2 homens que limparam dezenas de correios nessa semana.
A repórter Giovanna Locatelli tem mais informações. O bandido escondeu o rosto com capuz enquanto era levado pelos oficiais. Ele e um comparsa roubaram mais de 1.000 correspondências de 2 distritos inteiros de Massachusetts. Os 2 jovens de 22 anos estavam furtando caixas de correios há dias e ninguém conseguia descobrir os responsáveis, até agora. Eles vão ser levados ao tribunal, mas menos de 10% dos ladrões acabam presos ou condenados nos Estados Unidos. Esse tipo de crime é considerado roubo oportunista, já que a maioria dos produtos furtados, em média, custa menos de $100. A polícia alertou que as festas de final de ano são um cenário ideal para esse tipo de crime e pediu atenção da população, além de medidas de prevenção, como algumas sugestões, por exemplo, ativar notificações de delivery, determinar o horário de entrega para quando estiver em casa, entregar a encomenda no trabalho, entregar na casa de amigos ou até considerar retirar o pacote nas agências de correio. Massachusetts ocupa a posição número 13 da lista de estados americanos que mais registram roubos de correspondência. New Hampshire está no topo do ranking, seguido por Oklahoma, Delaware, Iowa e Colorado. Esse tipo de crime vem crescendo a cada ano. Uma pesquisa recente apontou que pelo menos 8 em cada 10 pessoas já tiveram pelo menos um pacote roubado na porta de casa. Em Massachusetts, a polícia aumentou a fiscalização e também o policiamento nas ruas para inibir as ações dos bandidos. E se você está esperando um presente ou comprou alguma coisa online, faça o rastreamento das suas compras, da sua correspondência. Se você não estiver em casa no momento que a correspondência chegar, é bom deixar algum vizinho avisado. Se você seguir essas dicas, vocês terão um ótimo final do ano, viu? Boas festas para todos vocês aí. Um forte abraço. E atenção neste período de fim de ano, quando aumenta e muito o número de roubos de encomendas em frente das casas. Hoje é o Dia Nacional de Proteção de Pacotes, uma data para alertar a população para redobrar os cuidados nessas próximas semanas. Essas cenas estão cada vez mais comuns aqui nos Estados Unidos. Já existem até mesmo grupos criminosos especializados nesse tipo de furto de pacotes. Por isso, é preciso atenção, porque, segundo as autoridades, o número de ocorrências cresce vertiginosamente a cada ano. E os dados do governo são chocantes. Hoje, a cada dia, cerca de 1,7 milhões de pacotes são perdidos ou roubados nos Estados Unidos. E esse número sempre aumenta durante o período de holidays. Vários estados têm leis contra a chamada pirataria de porte, incluindo Texas, Nova York, Oklahoma e Geórgia. Mas o problema é que a maioria desses crimes não é denunciada. Agora, no Dia Nacional de Conscientização da Proteção de Pacotes, autoridades pedem que as vítimas desse tipo de crime denunciem. Fazer isso dá uma dimensão maior sobre os riscos que os compradores enfrentam e pode pressionar por leis mais rígidas para coibir os furtos que mais crescem no país. E após o período de holidays, vai custar mais caro usar o serviço postal dos Estados Unidos. A USPS anunciou que vai aumentar o preço do envio para pacotes. A USPS diz que essas mudanças incluem o Priority Mail e o Priority Mail Express. O aumento dos valores passa a valer a partir da virada do ano. Mais especificamente a partir do dia 21 de janeiro. E atenção, porque cada envio deve custar em média 5% a mais, gente. Quem também vai sofrer reajuste são os selos Forever, que passarão de 66 para 68 centavos. O anúncio dessas alterações vem depois da divulgação no início deste mês de que o serviço postal teve uma perda de lucro líquido de mais de 6 bilhões de dólares no último ano fiscal. E depois do intervalo, primeira tempestade de neve da temporada coloca milhões de pessoas em alerta no país. E a gente te mostra quais são as novas palavras mais usadas pelos jovens e que a maioria dos pais não entende. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida.
Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor, sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Foi. Um novo estudo apontou que a poluição do ar provocada por usinas de carvão é muito mais mortal do que se pensava inicialmente. Nos últimos 20 anos, mais de 460 mil pessoas morreram de forma prematura por causa de complicações do ar provenientes da queima de carvão. A reportagem é da Eloaura Zen. O que já se sabia ruim, descobriu-se ainda pior. A fumaça emitida a partir da queima do carvão causa 2 vezes mais mortes prematuras do que o esperado. Minúsculos poluentes tóxicos, conhecidos como partículas finas, são resultado da poluição de carros, fábricas, incêndios e outros. Mas as partículas finas da queima do carvão são mais letais. Pelo menos é isso que diz uma pesquisa publicada na prestigiada revista Science. O que esse estudo traz de novo é que ele mostra que, dependendo da fonte dessas partículas, né, do tipo de material do qual ela foi gerada, ela pode ser mais ou menos tóxicas. E neste caso, eles mostram que aquelas utilizadas para a produção de energia elétrica, elas são as mais nocivas e estiveram associados com um número maior de mortes nesta população. De acordo com este estudo, cerca de 85% do total de 460 mil mortes relacionadas às plantas de carvão ocorreram entre 1999 e 2007, uma média de mais de 43 mil mortes por ano. O número de mortos diminuiu drasticamente com o fechamento de fábricas ou com a instalação de purificadores. A utilização de carvão diminuiu nos Estados Unidos, mas ainda existem mais de 200 usinas ativas responsáveis por 20% da produção de energia do país. Indiana, Kentucky e Texas têm as usinas mais ativas da região, seguidas por Illinois, Missouri e Pensilvânia. A nível mundial, a energia gerada a partir do carvão continua a aumentar, com África do Sul, China, Índia e Polônia entre os países mais dependentes desta fonte tóxica. Essas substâncias vão levar a doenças respiratórias como asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças cardíacas, infarto, derrame, etc. Baixo peso ao nascer em crianças e também vários tipos de cânceres, lembrando aí o câncer de pulmão, né, que é um segundo maior câncer que mata, que tem uma alta taxa de letalidade. A primeira tempestade de neve significativa dessa temporada chegou provocando muito caos em vários estados do país. A paisagem já está com cara de inverno, da Nova Inglaterra à Pensilvânia, passando por Ohio e Colorado. E olha, essa tempestade ainda não acabou. A neve deve continuar caindo bastante até amanhã em algumas regiões, com mais risco de consequências perigosas em várias partes do Nordeste. Essa primeira tempestade de neve da temporada impacta neste momento mais de 3 milhões de moradores do país. A Patrulha Rodoviária Nacional pede atenção à população, sobretudo nas estradas. As condições de nevasca também forçam o fechamento de muitas escolas. Só em Ohio, 100 instituições suspenderam as aulas. E é bom ficar de olho aí nessas tempestades de neve e acompanhar a previsão. Vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em parte do país? Olha, Boston a gente tem tempo encoberto, mínima de 38, máxima de 47, friozinho. Nova York, mínima de 42, Norfolk, tempo encoberto também. Atlanta e Charlotte, a mesma coisa, mínima nessa região é de 45 graus. Na Flórida a gente tem sol entre nuvens em Jacksonville e Tampa. Miami, o sol nem dá as caras nessa área, mínima de 71. Chuva em New Orleans e Houston, tem tempestade, Evelyn. Em Brownsville não tem tempestade, mas ela continua na região de San Antônio, onde a mínima bate 52. Em El Paso, a chuva dá uma trégua, sol entre nuvens, com máxima chegando a 63. Tem chuva no nosso mapa também na região de Albuquerque, no Novo México. Já em Phoenix, no Arizona, em Los Angeles, na Califórnia, Las Vegas e também em São Francisco. Tempo encoberto, sol aparecendo entre nuvens em toda essa grande área do nosso mapa, onde a máxima pode chegar a 66 em Phoenix.
E agora a gente fala das mudanças linguísticas que acompanham a evolução de todas as gerações. É que saiu a lista com as novas palavras mais usadas pelos jovens nesse ano de 2023. E o jeito de falar da garotada tá mesmo diferente. Para os mais velhos pode ser até difícil de acompanhar essas novas formas de comunicação, mas nada que o pedido de ajuda não resolva. É como se as expressões fossem mudando e evoluindo, mas para explicar as mesmas coisas de antes. São só formas diferentes de falar, como se a língua precisasse se adaptar a cada nova geração. E como as mudanças linguísticas se renovam a cada ano, a plataforma de aprendizagem de línguas online Preply acaba de revelar os resultados de sua tradicional pesquisa dos termos mais usados pelos jovens hoje em dia aqui nos Estados Unidos. Entre as duas novas palavras mais bombadas do momento estão sus, a abreviação de suspicious, usada quando alguém sente dúvida ou falta de confiança em algo ou alguém, e salty, que traduzindo literalmente significa salgado. A palavra é usada hoje em dia para definir estar chateado com alguma coisa. Outros termos foram modificados pelos jovens neste ano, como cap, que entrou no lugar de mentira, e simp, usado quando alguém faz demais por alguém que gosta. E se você, de gerações, digamos, mais antigas, gosta de dizer palavras como pretty, groovy, hip, awesome ou radical, saiba que esses são termos considerados velhos demais pela juventude que usa drip no lugar de todas essas expressões. Hoje, 3 em cada 5 pais dizem que tentam acompanhar novas gírias da garotada, mas apenas 2% dos tutores sabem o que cada palavra nova realmente significa. É muito legal, essas alterações linguísticas mostram como a nossa sociedade vai evoluindo, né? Vai acompanhando, só que a gente vai ficando para trás se a gente não presta atenção, porque quando a gente viu a lista, eu e a Ruth não acertamos nenhuma. Nenhuma, gente, eu fiquei passada, totalmente passada com essas novas palavras que eu não aprendi nenhuma, sinceramente. Aprendeu. SUS. SUS. A gente está usando muito SUS agora aqui na região. É a única, da lista de quantas? Eu não falei para ela, eu vou fazer uma nota com todas as palavras e vou estudar para decorar. A gente ainda foi dar uma despertinha para ver se a gente não estava muito atrasada. A gente chamou a Fernanda, que é a pessoa mais jovem aqui da emissora, e ela acertou todas, deixando a gente morrendo de inveja. Total. Temos que fazer umas aulas com a Fernanda agora, né? Eu vou decorar, vocês vão ver. Aí eu vou chegar dando um show, assim, todas as palavras. O problema é que quando eu aprender, já vai estar velho, né? Exatamente, porque muda muito rápido. É isso, a gente tem que ficar atento para acompanhar a juventude. Tem que ficar muito atento. Bom, então é com essa matéria aí super curiosa que a gente encerra o Jornal Américas no ar. A gente, claro, agradece a companhia de vocês e continuem agora com a nossa programação, porque vem aí a reapresentação de Jezabel. Uma boa noite e até amanhã. Até amanhã, gente.